Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, quinta-feira, dia 27 de fevereiro. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Cumprimento aqui também na bancada do Notícia de Frente o professor Lorenberg Alves e Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. E a gente inicia aqui a Notícia de Frente com as primeiras imagens aí de Cuiabá, desta quinta-feira, imagens do trânsito aí, pelas câmeras da CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana. Temos aí as imagens começou a aparecer ali, tivemos um probleminha técnico, as imagens lá da Fernando Correia, no acesso ali à rodovia Palmiro Paes de Barros, às 6h01 desta quinta-feira. E a gente registra aqui, logo no início do programa de hoje, que o Estado é notificado de um possível coronavírus em Mato Grosso. A Secretaria Municipal de Saúde de Alto Taquari, que fica a 479 quilômetros ao sul de Cuiabá, Deise Coelho confirma o surgimento de um caso suspeito de coronavírus. O paciente é um homem de idade média e deu entrada na rede pública de saúde por volta das 4h desta quarta-feira, apresentando os sintomas da contaminação. A informação procede. O caso foi notificado hoje por volta das 4h como suspeito. O paciente foi atendido e nós tomamos, diz a secretária, nós tomamos todas as medidas que o protocolo da OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza em relação ao paciente. E a outra informação é de que esse suspeito, de ter contraído o coronavírus esteve em viagem recente para a Itália. Esteve lá há poucos dias e teria chegado com os sintomas, mas a secretária lá municipal de saúde de Alto Taquari diz que o quadro é estável e que, por enquanto, não é nada grave. Mas tem que ficar atento, né, professor? Atento, alerta, até porque, pelo que nós estamos percebendo e acompanhando o noticiário, esse vírus está alastrando, ou as consequências dele... E muito rápido, né? E muito rápido. E muito rápido. Até então, pelo menos nas conversas que a gente tem pelos corredores, pelos botequins, a pergunta era, esse vírus sobrepõe-se a um clima frio ou a um clima como o nosso tropical? Já se sabe que ele se adapta em qualquer uma dessas situações. Então, a situação é, de fato, que merece o cuidado de todos nós, mas também o cuidado, em especial, do governo de cada um dos estados brasileiros e estados em países estrangeiros. Mas uma outra observação, aqueles cuidados que todos nós sabemos há muito tempo de lavar as mãos, de usar o gel, aqueles cuidados muito simples, voltam a ser mais importante nas nossas vidas. Mais importante, que aqueles cuidados muito simples. É isso que nós devemos fazer, Lúcio. Sempre que possível, lavar as mãos com sabão. Exatamente. Né? Ou álcool gel. Sempre que possível, fazer isso o máximo de número de vezes ao dia, né? Mas os sintomas são febre alta, tosse, rouquidão. E a preocupação aí é que esse cidadão que é suspeito esteve na Itália, né? E a Itália, por exemplo, paralisou o campeonato italiano. Os jogos na Itália agora são jogados sem público, só com emissoras de televisão transmitindo. Não tem mais aglomeração popular. E esse caso me parece que é em Alto Taquari, né? Isso. Alto Taquari. Mato Grosso, Alto Taquari, e é suspeita só, não tem nada confirmado. E só para tranquilizar o telespectador, 4 casos suspeitos já analisados em Mato Grosso foram descartados. Então a nossa expectativa
é que seja mais um caso descartado. E tem uma outra informação aqui, Antero. A secretária lá de Saúde de Alto Taquari, ela informa que todos os exames necessários para a confirmação foram realizados. E o paciente encontra-se em quarentena, porém, na residência dele, que é o protocolo que vem sendo adotado, até porque não tem como internar, né, colocar no hospital aí todo mundo que apresenta um sintoma de gripe. A gente traga os chineses aqui para construir em 10 dias, mas aí a gente com o coronavírus é um problema. Né? E aí a secretária lá, que é a Deise Coelho, ela também diz o seguinte, que informações sobre o paciente não serão reveladas. As amostras recolhidas serão encaminhadas nesta quinta-feira para um laboratório do governo estadual aqui em Cuiabá. E aí ela complementa dizendo, a primeira coisa que fizemos foi notificar o caso, contatamos o escritório regional e todas as orientações foram seguidas, ligamos, eles nos atenderam e nos orientaram, a informação aí da secretária municipal de saúde lá de Alto Taquari. Eu continuo insistindo que o secretário estadual de saúde tem que correr atrás da informação. Se essa informação não vier pela responsabilidade das autoridades da aeronáutica, ele tem que correr atrás da informação para saber quais brasileiros de Mato Grosso estiveram na Lombardia, na Itália, onde foi constatada a presença desse vídeo, né? Porque o único caso confirmado em São Paulo foi um caso que veio da Lombardia, da Itália. Bom, e aí, seguindo aqui, agora falando de político. Sem decisão de TACs, o PSDB confirma nesta quinta que Leitão é o candidato do partido. O ex-deputado federal, que perdeu lá as eleições para o Senado em 2018, ficou em quarto ou quinto lugar, se não me engano. Terceiro ou quarto? Quarto. Porque terceiro foi Carlos Fávaro, né? Aí Nilson Leitão diz, junto com a cúpula estadual, tinha dado um prazo final para Pedro Taques decidir sobre o seu futuro no partido, e aí a solução agora, né, a alternativa que foi encontrada, é de convocar a imprensa nesta quinta-feira, hoje, para esclarecer de uma vez por todas que Nilson Leitão será o candidato tucano. De acordo com o ex-deputado, o ex-governador ainda não decidiu, mas as conversas aí de corredor, de bastidores, como o senhor falou agora há pouco aqui, professor, de botequinho, né? Acabaram travando lá um clima, né? Criando um clima tenso entre as partes. Até 10 dias atrás, o Taques era uma pessoa que negava qualquer possibilidade de ser candidato. Agora, ele está dizendo que quer ser. Eu não abro mão. E se for para decidir na convenção, nós iremos. Mas quero chamar uma coletiva nesta quinta para deixar claro que o candidato do PSDB sou eu, disse Leitão, e ponto final, não se fala mais nisso, conversa encerrada. Antero. Tudo bem, Nilson Bolsonaro. O problema é o seguinte, o Pedro Taques quer sair do PSDB, né? Quer sair do PSDB, quer ir para Solidariedade ou para Cidadania. No Cidadania, a gente sabe que ele não seria muito bem-vindo, apesar da amizade dele com o Marrafon. Marco Marrafon, ex-secretário de Educação. De Educação. Parece que teria problemas no partido e teria até, assim, né, obstáculos sendo colocados para ele entrar no partido. Então, pode ser que ele vá para o Solidariedade, né? Do Solidariedade, onde ele acredita que poderia disputar a vaga pelo Solidariedade. Solidariedade, que aqui em Mato Grosso é do prefeito Zé do Pátio, lá de Rondonópolis, é isso? Isso. E do deputado federal Leonardo Albuquerque. Quem manda é o deputado federal, né? Medalha de ouro, quem dá dinheiro para o partido é o deputado federal. Aquele fundo partidário é por causa de deputado federal. Então é o deputado lá de Cáceres, que é amigo dele. E ele falou que queria ser candidato também ou não? Ou pelo menos a imprensa colocou o nome dele. Parece que ele já desistiu e parece que ele aceitaria lá o Pedro Taques, com todos os problemas do Pedro Taques, e com todas as virtudes também, para ser o candidato
pelo partido. E aí circulou também uma informação de que o ex-governador Pedro Taques, não sei se ele ou algum partido, teria consultado a Justiça Eleitoral e de que, em função dessa eleição ser suplementar, não teria lá aquela obrigatoriedade dos prazos. Quem consultou foi o Cidadania, através do advogado Rodrigo Sirineu. Fez uma consulta, mas até agora o pleno do TRE não decidiu. Não decidiu. E na regulamentação da eleição, o que está valendo até agora é que o candidato tem que estar afiliado há 6 meses no partido. Agora, com certeza, não é ir para o partido amanhã que ele vai poder ser candidato. Eu acho que uma coisa é não estar afiliado há 6 meses. Né? Por exemplo, outra coisa é ele transferir do partido de hoje para amanhã e poder ser candidato pelo novo partido. Eu acho que isso vai ser difícil. E aí, só para complementar a informação aqui da coletiva, professor Lorenberg, essa coletiva está marcada para hoje, às 10 da manhã, na sede do partido, na sede do PSDB, lá no bairro Santa Rosa. E aí a informação do site Olhar Direto aqui é de que o convite para essa coletiva foi feito pelo deputado Carlos Avalone, que é o presidente do Diretório Municipal, é isso, Antero? Do PSDB. Não, presidente do estadual. O presidente do Diretório Estadual e também pelo deputado Wilson Santos, que foi líder do governo Pedro Taques e hoje é da base de Mauro Mendes. E chegou a ser secretário. Chegou a ser secretário. Veja bem. Será que Pedro Taques não aparece lá nessa coletiva? Não? Falou, eu também quero ser e tal. O problema do Pedro Taques é que ele quer ser fora das regras do partido. Porque o partido agora só tem uma possibilidade de escolher o candidato, que é a convenção. Qualquer filiado pode ser candidato. Protocola lá, antes da convenção, o direito de ser candidato e ele vai disputar. Só que o Pedro Taques sabe, ele nunca fez convivência partidária. Ele sempre foi no Palácio um senhor que dizia que não precisava de político, que não precisava de partido. Aí fez um governo que foi uma tragédia. Olha, confia em mim, eu indico todos os cargos. Aí foi um desgoverno só, uma corrupção desenfreada no governo dele. Estou sabendo que rodovias que eram feitas por 1.200.000 do governo dele, o governo Mauro Mendes está fazendo 600 mil. Está fazendo pela metade do preço. Porque ele nunca pegou nada para administrar. Ele achava que, não tomando conta do problema, não seria problema dele. Enfim, defeitos de administrador, de gestor. Mas ele quer ser candidato fora do diretório, ele quer prévias. Olha, sinceramente, dia 12 de março é o último prazo para a convenção. Nós estamos chegando hoje no dia 27 de fevereiro. Daqui a 2 dias termina o mês, que este era bissexto, né? Vai até o dia 29. Então, sexta, sábado é dia 29. Domingo já é dia 1º de março. Portanto, faltam aí 10 dias. Ele quer organizar a prévia em 10 dias. O último dia da convenção, as convenções terão que ser realizadas entre 10 e 12 de março. Não tem como. E ele também não quer disputar o diretório. Olha, é querer se achar imperador demais, né? E acabou criando mais dificuldades para ele quando, dias atrás, disse que não tinha interesse em disputar o Senado, não foi isso? O Wilson e o Avalone vão lá, porque o Wilson e o Avalone defendiam o Pedro Taques. Defendiam. O Avalone também foi secretário dele. Foram procurar o Pedro Taques juntamente com o Nilson Leitão. O Pedro Taques disse que não queria. Liberou todo mundo para apoiar o Nilson Leitão. E, portanto, eles vão ser testemunhas da verdade. Eles vão dizer isso. Ainda que Nilson e Avalone apoiassem o Pedro Taques não teria maioria. Mas hoje eu acho que ele não tem nenhum apoio no partido. Porque ele dá uma palavra de manhã, à noite é outra. À noite é outra. Então, essas dificuldades ele está criando para ele mesmo. E antes aqui dos nossos destaques de hoje, do professor Lorenberg, do Antero, eu quero registrar aqui o seguinte, né? Uma reportagem que tem a ver
com o que vai ser o destaque do Antero, né? Mas o do Antero é outro foco. Pivetta, Otaviano Pivetta critica emendas e diz que Congresso arma um golpe de 30 bilhões de reais. E aí ele coloca o seguinte aqui, palavras de Otaviano Pivetta, abre aspas, a convocação às ruas não é de extrema direita, é de qualquer cidadão com capacidade de se indignar com esse golpe de 30 bilhões que o Congresso quer aplicar na sociedade. Qualquer bilhão em emendas, com raras exceções, viram obras periféricas de baixo benefício social, geralmente superfaturadas e com negociatas. Declaração aí do vice-governador Otaviano Pivetta. E ele continua, abre aspas, precisa ser radical para ser contra o uso indevido do nosso dinheiro? Execução orçamentária é ou teria que ser prerrogativa exclusiva do Executivo. Nos mandatos que eu tive até hoje foi assim, disse o vice-governador Otaviano Pivetta, favorável aí a esse movimento de 15 de março. E é claro, né, como candidato ao Senado, de olho aí nos seguidores de Bolsonaro. Todo mundo está, né? É isso? Todo mundo está de olho, mas os 30 bilhões não são mais 30 bilhões, portanto, qualquer opinião a respeito já ficou velha. 19? São 19 com aval do próprio presidente da República. E segundo a gente seguindo... Mas o Otaviano diz aí também que é incoerência fazer o acordo de 19. Pois é. E é mesmo, o que o Bolsonaro está combatendo? O problema não são 30 bilhões, porque 30 bilhões no orçamento da União é nada. 30 bilhões no orçamento da União é um dinheiro pequeno, né? E, na verdade, é o seguinte, o que está se combatendo? Os 30 bilhões? Eu acho que está se combatendo o método. O método. Esse método é assim. Eu vou explicar no meu destaque, né? Senão eu acabo antecipando o meu destaque. Meu destaque vai ser sobre isso. Vamos lá, então. Vamos ao seu destaque, então. Vai ser sobre isso e sobre a bobagem que o Bolsonaro está fazendo. Porque o presidente Bolsonaro, ele não tem nada a ver com a democracia. Essa que é a verdade. Ele tem, assim, apreço por algumas tinturas da ditadura brasileira e por algumas figuras horríveis da ditadura, como, por exemplo, a homenagem que ele fez a Carlos Brilhante Ustra. Essa convocação dele, ele ter participado do Twitter, ter participado de convocação, porque a convocação é pelo fechamento do Congresso Nacional. Aí os democratas não vão ser a favor. A convocação é pelo fechamento do Poder Judiciário. Aí os democratas não vão ser a favor. E ele cometeu um erro político aí. Ele tem que ter combatido isso. Quer dizer, a mudança de fórmula, o Rodrigo Maia está se sentindo mais importante do que é, rapaz. Vamos implantar aqui o parlamentarismo branco. A emenda de relator e a emenda de comissão também passa a ser obrigatória, além do que já é obrigatório, emenda de bancada e emenda individual. Aí é uma patifaria mesmo com o orçamento da União. Apesar de que 30 bilhões não é esse dinheirão todo no orçamento da União. Mas é vigarice parlamentar, sim, estabelecer os 30 bilhões. Como disse aqui o Álvaro Dias, como dizem os parlamentares de bem. Aí o Bolsonaro é incapaz de pedir à opinião pública para ir às ruas para pedir para o seu deputado e para o seu senador manter o meu veto, porque eu vou vetar os 30 bi. Mas ele vai vetar a fórmula do parlamentarismo branco. Por que um relator do orçamento, agora o que ele decide lá é impositivo? A emenda do relator passa a ser impositiva. Olha, Rodrigo Maia está de brincadeira. Aliás, o DEM dá uma enorme descontribuição também ao aperfeiçoamento da democracia. E o general Augusto Heleno deu para essa turma aí o nome correto, não é? Chantagistas. Essa que é a verdade.
Antes de ir para o seu destaque, professor, eu vou ler aqui uma mensagem de um telespectador. É interessante. Porque, de um lado, nós temos aí, como o Antero colocou aí, pode estar ocorrendo aí uma afronta à democracia. De outro, estamos lá com aqueles que o general chamou de chantagistas. Olha só a mensagem aqui do Marcos, lá de Várzea Grande. Bom dia, trio. Esse país não tem mais jeito. Nós estamos que nem a música do Tião Carreiro. A coisa tá feia, tá preta. Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Isso sim é real. É o Marcos, lá de Várzea Grande, tentando colocar um pouco de humor, né, nisso que acontece no país hoje. Professor, vamos ao seu destaque aí. A coisa está feia? A chantagem se dá de todos os lados, né, Lúcio? Isso. Do Executivo e também do Congresso Nacional. Mas, amigos, no dia 26, agora, ontem, né? 2 especialistas, um nas relações internacionais, que é o Pedro Trippe, e o economista Daniel Duque, fizeram um artigo em defesa da reforma administrativa. E ele diz mais, logo no título do seu artigo, Serviço Público Brasileiro depende da reforma administrativa. E traz toda a fundamentação. Não tenho como aqui trabalhar todo o texto, mas eu peguei 3 pontos que me parecem importantes para nós conversarmos, para nós discutirmos. E antes da gente continuar aqui, e continuando já, vamos aqui a 2 destaques aqui do portal Gazeta Digital desta quinta-feira. Um dos destaques aqui é que o assunto aqui é sobre o carnaval, né? 2 minutos garantem vitória do Boca Suja no carnaval de Cuiabá. O bloco Boca Suja é o campeão de 2020. O quesito que lhe deu a vitória foi somente o tempo que permaneceu no sambódromo, 52 minutos e 41 segundos. Os demais blocos, Vaidade, Unidos do Carumbé, Império da Casa Nova, Unidos do Araés e Melados, foram todos desclassificados. O regulamento assinado pelas escolas participantes estipulava que cada desfile deveria durar no mínimo de 50 minutos e no máximo de 60. Os desclassificados percorreram a avenida em menos de 40. Então é o seguinte, o critério aqui não é enredo, né, alegoria, nada disso, né? É só o tempo, né? Não, mas peraí, mas está certo, é o regulamento que eles assinaram. Cumpra-se a lei. Eles propuseram o regulamento, não foi ninguém, não. As escolas que propuseram que o desfile tem que ter no mínimo 50 minutos e no máximo 60. Aí eles destinam em 42, menos de 40, está desclassificado pelo regulamento que eles fizeram. Não tem nem que avaliar os outros quesitos dele. Não tem nem que avaliar. O cronômetro definiu aí quem ia ser o campeão. Um outro destaque aqui do portal Gazeta Digital: Câmara abre CPI para investigar o vereador preso em Várzea Grande. A Câmara de Várzea Grande instaurou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a suposta quebra de decoro do vereador Jânio Calistro, do PSD, que está preso há 2 meses por associação ao tráfico. A portaria foi publicada nesta quarta-feira. O objetivo da CPI é apurar o ato que constitui quebra de decoro parlamentar que resultou na prisão preventiva e no consequente indiciamento do vereador Calistro Lemes do Nascimento. E ele é acusado de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas em Várzea Grande e foi investigado numa operação da Polícia Civil que prendeu mais 22 pessoas, Antero. Será que o Calixto cometeu falta de decoro? Né? Ao praticar tráfico de drogas em Várzea Grande, segundo a polícia? Né? E aí, outra informação lá. É bom que a Câmara julgue logo isso, hein? Porque já pensou, o Calixto sai da cadeia e vai lá para presenciar
essa votação, a turma vai tremer tudo lá em Várzea Grande. Uma outra informação que chegou a ser divulgada aqui é de que o vereador aí, como foi ex-policial, né, ele seria, né, atuaria como uma espécie assim de informante da quadrilha ou das quadrilhas lá do que atuavam no tráfico de drogas na região ali de Várzea Grande. A Câmara de Várzea Grande age corretamente quando vai investigar tudo isso, mas não age corretamente o partido que pertence o vereador Calixto. Veja, Lúcio, o partido deveria sim entrar com um processo de investigação dentro do partido. E o partido não fala nada? O partido fica calado durante todo esse tempo? No mínimo, suspender o vereador, né? No mínimo. Tá até que errado. Se comprove aí se ele é culpado, se não é. Que por enquanto ele é acusado, né? Mas para ficar preso aí por 60 dias, com as acusações aí por tudo que já foi divulgado, é uma situação realmente delicada do vereador Jânio Calixto. O partido tem que suspender preventivamente também a sua filiação e julgá-lo rapidamente. Rapidamente. Não tem por que solicitar da polícia o que é que a polícia tem e entendo coisa realmente desrecomendável, desrecomendá-lo também nas fileiras do partido. Tem porque partido político não é lugar para abrigar bandido, embora abrigue muitos. Pelo que diz, pelo que a gente tem acompanhado e pela imprensa aí, tem muito bandido, né? O problema maior, amigos, é um só dentro do partido. Tem o estatuto partidário, mas as pessoas, ao filiar, sequer folheia o estatuto do partido. Tanto é verdade que a imensa maioria dos filiados no partido conhece o estatuto. E o pior de tudo é quem tem o controle, quem administra o partido, não cumpre de fato o que diz o estatuto. Esse é um caso. Onde está o partido que não cumpre o seu estatuto na relação deste vereador Calixto? Nenhum. Eles não cumprem. Professor, seu destaque. Lúcio, Antero e amigos telespectador, ontem, no dia 26, o economista Daniel Duque e o Relação Internacional, tem especialidade nessa área, Pedro Tripp, fez uma defesa à reforma administrativa. E ele diz que o serviço público brasileiro depende exclusivamente desta reforma administrativa. E ele chama a atenção para dois pontos que me parecem aqui importantes. O primeiro deles, o Estado brasileiro paga a seu pessoal ativo um total próximo de 10% do PIB. Gasto maior que os países, por exemplo, da América Latina, embora não tenha equivalente à mesma quantidade de funcionários de países da América Latina. 10% do PIB. Este é um ponto que merece uma pequena reflexão a respeito. O segundo item, a remodelação das carreiras do serviço público seria essencial para reduzir as distorções desse tipo de emprego. E ele vai mais ainda, a dupla vai um pouco mais ainda. Entre as medidas, ele defende duas medidas aqui, entre as medidas que devem ser adotadas a partir dessa reforma administrativa é o alongamento das carreiras, fazendo com que demore mais tempo para os servidores alcançarem os cargos de topo. A segunda medida, de acordo com os dois autores, as progressões têm que ocorrer com base no mérito. Há muito tempo a gente já ouviu falar isso, né? Mérito daqui, mérito dali. Medido por avaliações de desempenho efetivos, alternadamente ou alternativamente as mais comuns atualmente, que é por tempo de serviço. Então eles defendem aqui dois, o alongamento e as progressões tidas por mérito. E um terceiro e último ponto,
que é bom a gente trazer aqui, e mais uma vez a dupla bate exclusivamente na questão dos salários. Além dos salários elevados, servidores também têm direitos a diversos benefícios e auxílios, que aumentam desproporcionalmente seus rendimentos em relação ao setor privado. Parte disso aqui tudo é aquilo que nós chamamos comumente de penduricalhos. Os autores pegam esses penduricalhos e mais alguns outros benefícios. Eles dizem que tem um alto custo para a máquina pública. Apenas auxílios à alimentação, pré-escola e transporte dos servidores dos 3 poderes custam quase 4 bilhões por ano. Ora, aí demonstra, amigos telespectadores, demonstra que uma coisa muito simples, a falta de planejamento por parte de todos os gestores que participaram da administração pública, que comandaram a administração pública. Esse, então, é seu destaque de hoje. Exatamente. Bom, eu sigo aqui com mais uma mensagem aqui dos telespectadores sobre essa crise aí entre os poderes da República. A mensagem aqui é do Wendel, da Lixeira. Bom dia. O Brasil está a um passo de uma guerra civil e tudo incitado pelo Senado, Câmara Federal e o STF, o Supremo Tribunal Federal. Nunca vi tanta instituição contra um povo honesto. Todos trabalham para o lado do mal, porque todos estão envolvidos em crimes. Como eu disse aqui, a mensagem é do Wendel, lá do bairro da Lixeira. Aí uma outra mensagem aqui é do Zé Carlos, lá do bairro Renascer, um telespectador assíduo aqui do A Notícia de Frente. Bom dia, trio. Só lembrar que esses sanguessugas corruptos da política só combate com força, tem que cortar pela raiz. Eu apoio o general Heleno, o Zé Carlos, lá do Renascer. E continuando aqui a falar. Quer comentar, Vera? Não, eu acho que se fizer um golpe hoje aí, as pessoas vão rir bastante. Vão aplaudir, sim. Eu não tenho essa dúvida, não. Que um golpe, uma quartelada seria aplaudida. Só que, assim, a sequência depois é que o choro vem depois, né? O choro... E 64, né, quando deram o golpe, né? Tiveram lá a Marcha da Família com Deus, não foi isso? Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Aí o pau cantou 20 e tantos anos com falta de liberdade. O título da marcha era Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Fora as prisões, cassações de mandato. Prisões, tortura, assassinatos, nunca mais. Até hoje tem pais que não sabem onde estão seus filhos, tem filhos que não sabem onde estão seus pais. E as pessoas acham que dá para brincar com democracia. É isso. E aí uma outra mensagem aqui de um telespectador sobre uma questão local, né? Aqui de Mato Grosso. A mensagem é do Francisco, indignado. Lúcio, fala aí sobre o que o presidente do Tribunal de Contas está pedindo uma lei para a Assembleia aprovar de verba indenizatória para os conselheiros do tribunal. Pelo amor de Deus, de 35 mil, é pouco isso? Se for aprovado pela Assembleia, passará a receber 70 mil. É pouco? Pergunta de novo o Francisco aqui na mensagem que ele enviou aqui no WhatsApp do A Notícia de Frente. Pois é, o pessoal fica indignado, né, professor Lorenberg? E tem que Só tem uma desinformação aí nessa fala dele, viu? Já foi aprovado. Já foi aprovado, né? Ninguém tem dúvida que seria aprovado. Né? Já foi aprovado. Até porque não tem como a Assembleia negar, não é? Como que ela vai negar? Ela tem lá uma verba indenizatória de 65 mil, se não aumentou, e aí o seguinte, aí chega uma do Tribunal de Contas de 35 mil, vai negar de que forma? Espera aí, vocês não têm de 65? Não vão aprovar uma de 35 mil para o Tribunal de Contas? E olha, nós estamos pedindo 35 mil porque nós somos o que é
é um órgão auxiliar, não é isso? É por isso que as pessoas ficam indignadas. É por isso que elas ficam indignadas. E com razão, né, Lúcio? Porque a verba indenizatória não é de fato indenizatória. Soma-se ao salário que recebem. Esse é o problema. E outro, não presta contas. É remuneratório, né, professor? E não presta contas, Lúcio. Olha, esse é um triste, muito triste. Não prestar contas e cá para nós, uma verba indenizatória para um membro do Tribunal de Contas, com todo o respeito que eu tenho pelo Tribunal de Contas, 35 mil é um valor muito alto. Assim como também é muito alto, infinitamente alto, um valor de 65 mil destinado ao Legislativo. Mas se nós fizermos aqui a lista, o Executivo está cheio de gente que recebe verba indenizatória. No Ministério Público também. Também. No Poder Judiciário também. Em tudo quanto é lugar tem penduricalho. Exatamente. Só não tem dinheiro para pagar a RGA. A turma não encontra o dinheiro, mas de jeito nenhum. Agora, os privilégios dos bacanas, para esses aí não falta dinheiro de jeito nenhum. Não é isso? Exatamente. Quer dizer, um defende o outro defende um, só que coisas que são vitais, não é? Por exemplo, tem problema lá na educação, né? Tem escola de lata ainda, não tem? Tem problema lá na saúde, não é isso? Tem problema num monte de lugar. Por exemplo, tem problema lá no ônibus, né? No serviço de transporte coletivo, mas para algumas coisas o dinheiro não falta de jeito nenhum. E nós não podemos deixar aqui de chamar o nosso intervalo. Notícia de Frente volta daqui a pouquinho. Seis horas e 38 minutos, estamos de volta agora com A Notícia de Frente. E olha, hoje tem sessão, viu, professor Hollenberg e Antero, lá na Câmara dos Vereadores de Cuiabá. Vamos conferir com a repórter Luciana Gavilha. Logo mais às 9 horas da manhã vai ter início os trabalhos aqui na Câmara de Vereadores. Lembrando, né, que nesta última terça-feira era carnaval e não teve sessão. Portanto, daqui a pouquinho os trabalhos recomeçam. E pela frente aí temas polêmicos. Tem o projeto da educação e também todo o processo polêmico em torno da possível cassação do vereador Abílio Júnior. Talvez a comissão, a CCJ, pode apresentar hoje ou não o relatório final, que pode pedir ou não a cassação, pode concordar com o relatório da Comissão de Ética, que foi unânime em pedir a cassação do vereador. O relator Wilson Quero-Quero disse que apresentaria um relatório bastante técnico, já que esse foi o pedido do próprio presidente da CCJ, o vereador Lilo Pinheiro. Nós acompanhamos todos os embates em torno desse processo de cassação. Houve até um clamor popular aqui na Câmara em favor do vereador Abílio Júnior. Agora, se ele for cassado, pode ser o 5º vereador da capital a passar por todo esse histórico. O primeiro cassado foi no ano de 1976. Foi o então radialista Francisco Miranda Bezerra. Ele foi cassado porque faltou em 5 sessões da casa. Posteriormente, outras ações de cassação aconteceram também. Vamos lembrar que no ano de 2009, com 16 votos favoráveis, foi cassado o vereador Ralph Leite. Depois, em 2012, a Câmara Municipal anulou a cassação do vereador por ter conseguido na Justiça retornar ao cargo, mas ele ficou 940 dias afastado do Legislativo. E no ano também de 2009, outro vereador foi cassado, Lutero Ponce, que também foi presidente aqui da casa. Já em 2010 foi a vez do vereador Ivan Evangelista. E em 2014, o caso bastante conhecido, que ganhou muita publicidade, foi do ex-presidente também da Câmara de Vereadores, João Emanuel. Isso diante da Operação Aprendiz. Portanto, agora,
Quem está passando aí pela situação de ter o mandato cassado é o vereador Abílio Júnior. Recentemente, uma nova polêmica surgiu quando então o vereador Ricardo Saad, que compõe a comissão de ética, chegou a falar publicamente, né, que se Abílio pedisse perdão pelos atos dele aqui na casa, essa situação poderia ter um novo desfecho. Mas Abílio chegou a rebater e disse que não se trata de nenhuma questão pessoal. É que ele discorda completamente de todo o andamento desses trabalhos em relação à comissão de ética, já que Abílio estaria sendo punido e respondendo à comissão pelo fato de ter sido presidente da CPI da Saúde, investigado o Hospital São Benedito, contratos importantes e culminou na prisão do ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Ruarque Douglas. Para que o vereador Abílio Júnior seja cassado, são necessários 13 votos. E ainda a apresentação, então, do relatório da CCJ. Luciana Gavilha, para a Notícia de Frente. Antero. Olha, eu apenas acho o seguinte, a Luciana Gavilha está dando a informação que é repassada pela Câmara Municipal de Cuiabá. A Câmara Municipal de Cuiabá elabora em equívoco. Cassação de vereador só pode acontecer com base no Decreto-Lei 201. Eu estive conversando com o vereador Diego Guimarães e eu também fiz essa afirmação. Precisam de 13 votos para cassar o Abílio. Ele falou, não, precisam de 2 terços. Ou seja, eu não sei se 2 terços dá 16 ou se dá 17 votos. Preciso de 17 votos para cassar. Segundo ponto, tecnicamente, não tem mais como cassar o Abílio. O que eu fico assustado é porque o Abílio não se defende. O Abílio não quer se defender. Eu não sei se ele quer expor a Câmara, se ele quer que os colegas coloquem o pé na peia, se ele quer que os colegas votem pela sua cassação para depois anular. Porque esse processo já tinha que estar interrompido. Por que que esse processo já tinha que estar interrompido? Eu vou ver se eu acho aqui, no meu celular, uma informação que eu considero assim relevante. O Abílio, eu estou aqui com a cópia da notificação do Abílio. O Abílio foi notificado no dia 29/10/2019, ou seja, 29 de outubro de 2019, tá certo? Outubro de 2019, então em dezembro ele foi, novembro ele fez 1 mês, dezembro 2 meses, 29 de janeiro 3 meses, não é isso? O Decreto-Lei 201 estabelece o seguinte, o processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo, sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Então, esse projeto não pode mais ser votado. Tecnicamente, eu estou falando aqui juridicamente. Agora a Câmara pode passar por cima disso tudo e cassar o Abílio. Politicamente nós vamos cassar, porque Manuel mandou, nós vamos cumprir a ordem, o prefeito mandou, nós somos obedientes, vamos caçar, ponto. Caça. Entendeu? Pode acontecer isso. Uma decisão política. Mas o que eu li aqui é o Decreto-Lei 201. É o Decreto-Lei que está em vigor para cassação de prefeito e de vereador. A cassação de vereador só pode acontecer pelo Decreto-Lei 201. Então, assim, e o Abílio não se defende. Uma petição do Abílio no Poder Judiciário, o juiz manda parar o processo. É evidente que uma petição dele para o Poder Judiciário, o juiz manda parar o processo. Então, são duas coisas que precisam ser relevantes aí. Primeiro, seria bom uma entrevista com o vereador Diego Guimarães. Primeiro, porque ele é advogado. Segundo, porque ele conhece o Decreto-Lei 201. Para ele falar do quórum necessário para cassar, se são 16, ou 17,
ou 13 votos, como acredita uma parte na Câmara Municipal. E 2, esse processo tem que ser arquivado, tem que se abrir tudo novamente, oferecendo prazo para defesa, etc. e tal. E mais um dado, por que o Abílio está sendo cassado? Alguém aqui sabe explicar? Nós todos lemos o relatório do Ricardo Saad. O que o Ricardo Saad alega para cassar o Abílio? De que o Abílio foi descortês na obtenção de provas da Operação Sangria. E que não pediu desculpa. E que não pediu desculpa. Olha, pelo amor de Deus, cara. Você vai caçar um mandato, você vai caçar eleitores, você vai caçar vereadores. Não sei se o Abílio foi descortês ou não. Vamos imaginar que fosse. Porque o Abílio foi descortês na aquisição de provas, que culminaram com a prisão do Roarque e do subsecretário. É por isso? É por isso que vão caçar? O que é isso? É a bancada do Roarque? Que está caçando o Abílio? É para vingar o Roarque? Por que é que ele está sendo caçado? Essas coisas que a gente precisa saber. Isso que é descortesia, né? Do outro lado tem corrupção, né? Do outro lado tem corrupção, é. A corrupção deixa para lá. Mas olha, gesto indelicado. Você foi pouco delicado, cara, pelo amor de Deus, hein? Tudo bem que a delicadeza tem que existir a política e tal, mas não precisa ser tanto assim, né? Como que é a Câmara de Cuiabá. E nós nem colocamos o milho. Ajoelha aí, por favor. Não tem milho. Ó, e uma outra informação lá da Câmara, não tem nada a ver com a CPI. É que o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Misael Galvão, está convidando aí a população para participar da inauguração do Arquivo Geral da Câmara de Cuiabá, que vai acontecer hoje, quinta-feira, a partir das 8 da manhã, lá no prédio do Legislativo Cuiabano, lá na Câmara Municipal de Cuiabá. É um grande ato, hein? Com certeza. É uma recuperação da história da Câmara Municipal de Cuiabá. Parabéns aí ao vereador Misael. Porque é um ato realmente espetacular. Recuperar a memória, tem que microfilmar, arquivar isso, tal. Então, parabéns aí ao vereador Misael. Tem as atas, tem um monte de coisa no Legislativo. Né? Aliás, na Assembleia Legislativa tem o Instituto Memória. Está lá toda a documentação, as atas de sessões da Assembleia Legislativa, que é algo brilhante e que a imensa maioria da população, Lúcio, não conhece, não sabe, que fica em frente ao prédio da própria Assembleia Legislativa, né? Não estou discutindo aqui o conteúdo das atas. Em frente ao prédio da Assembleia Legislativa fica o Parque das Águas. Não, ao lado do estacionamento tem um prédio que é o Instituto Memória, que está toda essa documentação. Professor, a gente falava aqui agora de descortesia. E eu acho que eu interrompi lá o comentário. Interrompi a conclusão do destaque do senhor de hoje. Por favor, conclua ele aí. Lúcio, Antero e amigos telespectadores, pois bem, Daniel e o Pedro Trippe, que foram autores desse artigo Serviço Público Brasileiro depende da reforma administrativa, ele está sustentado e defende toda a sua tese baseado na questão dos gastos para o serviço público. Ele chega a dizer que são um montante de 10% do PIB destinado ao pagamento disso e defende que é preciso adotar duas medidas: o alongamento para almejar aqui uma promoção dentro do serviço público e as progressões também dentro do mérito e não apenas por tempo de serviço. E, finalmente, ele coloca aqui um valor que no mínimo, nos provoca ainda mais a indignação de algumas pessoas, que cerca de 4 bilhões de reais para manter parte dos chamados penduricalhos e benefícios, tanto para servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E aí, caminhando para a conclusão, nós temos aqui um problema seríssimo dentro do Congresso, porque o atrito entre o chefe do Executivo e o Congresso Nacional
pode dificultar, pode dar mais tempo para a aprovação da reforma administrativa. Nós não podemos perder de vista que tem dois projetos, ou nós vamos ter 2 projetos em tramitação no Congresso, que é o projeto da reforma tributária e da reforma administrativa. Nós estamos no ano eleitoral, está em jogo, e muitas das pessoas que vão disputar são cabos eleitorais de deputados e de senadores. Portanto, já se comenta dentro do Congresso Nacional, nos bastidores do Congresso, dizendo que é muito pouco provável que o Congresso venha a aprovar duas reformas, a reforma tributária e a reforma administrativa, ficando a reforma administrativa para 2021 e não para 2020. É isso, Lúcio. Se bem que ela é mais consensual, né? Exato. As pessoas têm muito mais facilidade em apoiar a reforma administrativa do que a tributária. A tributária vai dar muita discussão, porque os estados vão entrar nela. Verdade. Falar em reforma tributária, ontem teve uma notícia espetacular no jornal Gazeta, né? O ministro Gilmar Mendes deu um prazo de 3 meses. Esse prazo já está prorrogado, ou seja, ele deu mais 3 meses, porque o prazo está vencido, para o Congresso Nacional regulamentar o fundo de compensação dos estados por causa da Lei Candir. O relator disso é o Wellington Fagundes. A divergência que o Wellington está colocando no seu orçamento, que a União tem que repassar para os estados produtores 39 bilhões de reais, e estão tentando produzir um acordo de passar 19 bilhões referentes a 2019, 29 bilhões referente a 2020, e aí paulatinamente ir acrescentando bilhão até atingir os 39 bilhões. 39 bilhões não é para Mato Grosso, são para os estados produtores. Mas se passar os 19 bilhões para todos os estados, o Mato Grosso vai pegar uma bolada boa aí. Vai pegar quase 5 bilhões de reais, porque é o maior estado produtor do Brasil. E isso é importante para nós. Aí sim, vai ter como funcionário público exigir o pagamento do RGA. Né? Por falar nisso, tem aqui uma mensagem do Adner, que é do Jardim Mariana. Professor Antero e Lúcio, só a cúpula dos poderes são recheados de penduricalhos. Aí o que o Antero falou aqui, na base da pirâmide do serviço público não existe, mas a cúpula vive em céu de brigadeiro. É a opinião aí do Jadner, do Jardim Mariana, aqui de Cuiabá. E uma outra informação aqui, sabe o presidente da ProSoja, Antero? Antônio Galvão? Vai ser candidato do PRB, é isso? Está afiliado ao PRTB e vai lançar chapa ao Senado com agente da Polícia Federal. E quem garante isso é o presidente da sigla aqui em Mato Grosso. Ele diz o seguinte, que o presidente da sigla diz que vai ser definido aí o candidato ao Senado e também para as prefeituras. O Rafael Ranalli vai assumir a executiva na capital e ele já está decidido, o segundo suplente da chapa ao Senado do PRTB, que terá como candidato o Antônio Galvão, da ProSoja, né? Da ProSoja. A outra suplência deve ser um empresário de Cuiabá que iremos decidir nessa reunião. Deve ser um empresário da área da saúde ou do ensino, da educação. Estamos avaliando, disse o Samuel Lemes, que é o presidente do PRTB. Agora o seguinte, o Galvão não tinha perdido, o Antônio Galvão não tinha perdido a disputa para o Otaviano Pivetta lá no PDT? Não foi isso? Agora ele está afirmando, tem cheiro de fraude isso, né? Ele se posicionou que era o candidato do PDT. Ninguém falou isso. Aí o PDT decidiu diferente. Decidiu que era o Otaviano. Aí agora ele, não era filiado no PDT, eu sou filiado ao PRTB. Será que tudo isso está certo? E olha, tem a outra informação. Pelo menos ficou claro, né? Que o candidato do agronegócio apareceu. É o Galvão. É porque ninguém quer ser, não é?
Não, ninguém quer ser. Nilson Leitão não quer ser, Otaviano Pivetta também não quer ser, não é isso? Ninguém quer ser. Pelo menos entrando o Antônio Galvão, é como você falou aí. Aí tem um candidato genuíno do agronegócio. Eu acho o seguinte, ninguém é contra o agronegócio em Mato Grosso. Vamos ser bastante francos aqui. O agronegócio em Mato Grosso é necessário, tem que ser apoiado. É contra os privilégios dos barões, né? O agronegócio, o que as pessoas são contra é que assim, que um parlamentar se eleja e vai tratar dos interesses pessoais dele, se ele for do agronegócio, e vai esquecer os outros setores. Então, mas ninguém é contra o agronegócio. Ninguém pode ser contra um setor que é responsável por 70% da economia do Estado. Né? Então, é evidente, todos os candidatos precisam ter compromisso com o agronegócio. Mas tem que acabar com essa marola. Eu sou da bancada evangélica. Não, você tem que ser da bancada do seu partido. Não, eu sou da bancada ruralista, tem que ser da bancada do seu partido. Para parar de enganar o eleitor, cara. Na campanha você é do partido. Depois que toma posse, aí você é evangélico, você é ruralista, você é sei lá o quê. Entendeu? Então, assim, ninguém é contra o agronegócio. Eu acho que não. Eu acho que o agronegócio é uma atividade a ser apoiada em Mato Grosso. Agora, o que as pessoas são contra é assim, é a pessoa se eleger para exclusivamente trabalhar para ele mesmo. Né? Esse tipo de pensamento é que não passa. E aí uma outra informação da reportagem aqui, atribuída aí a fontes do PRTB, é a seguinte, de que o Galvão, Antônio Galvão, está afiliado ao PRTB desde o ano passado, quando o general Mourão, vice-presidente da República, esteve lá em Sinop. A ficha teria sido assinada naquele dia pelo próprio general. Não existiu disputa com o Pivetta. O que ele queria, ele, Antônio Galvão, era unir a classe produtora em torno de um nome, porque na eleição passada haviam vários produtores candidatos e acabou não elegendo nenhum deles. Adilton Sacchetti, Carlos Fávaro, Nilson Leitão, ficou alguém de fora? Mas já se falou que o Adilton Sacchetti era candidato. Por que o Galvão não fez essa disputa com o Adilton Sacchetti? Porque o Adilton não era do PDT. Já se falou que o Nilson Leitão era candidato. E o Nilson Leitão tem apoio de parte do agronegócio. Por que ele não foi falar com o Nilson Leitão? Ele não fez a disputa com o Nilson Leitão? Porque não era do PDT. Olha, Jabuti não sobe no pau. Se Jabuti está em cima do pau, alguém colocou o Jabuti em cima do pau. Tem que explicar bem essa questão do Antônio Galvão. Né? Alô, Ministério Público, alô, Justiça Eleitoral. Olho nessa turma. E uma outra mensagem aqui, antes Embora da eu gente acho muito bom se ele pudesse ser candidato. Né? Porque é mais um pensamento a ser conhecido da população. E antes da gente chamar o próximo intervalo comercial, registrar aqui mais uma mensagem aqui que tem a ver aí com o comentário do Antero, ou não. Uma vergonha essa classe política atual, jogar a população contra os servidores públicos, sendo que os servidores são a própria população. Não são políticos ou coisa do gênero. Antes de qualquer reforma administrativa, teria que ser feita com urgência uma reforma política. E aí, mistura um pouco aqui, dizendo que rever salários, desde vereador até presidente da República, o Aurimar José Nonato, do bairro Dr. Fábio II, incomodado aí, né? Com os altos salários, né? Nos vários poderes, nas instituições, enquanto a turma da base ali não tem nem a RGA, a revisão geral anual, que não é aumento de salário, coisa nenhuma. É só para corrigir aquilo que a inflação roeu. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco.
7h02, nós estamos de volta aqui com a notícia de frente desta quinta-feira e vamos aí dar mais uma olhadinha aí no trânsito de Cuiabá. Temos aí as imagens aí da Avenida das Torres, é isso? Com a Avenida Érico Presa, que é ali o acesso da avenida ali do Jardim Itália. Portanto, as imagens aí da Avenida das Torres, nesta manhã de quinta-feira. A gente registra aqui que a senadora cassada Selma Arruda está avisando que recorrerá ao Supremo Tribunal Federal e vai tentar travar o rito de cassação lá no Senado. A senadora entrou com um pedido, com uma petição endereçada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar contrariar determinação do Tribunal Superior Eleitoral e permanecer no cargo pelo menos até abril, quando será realizada a eleição suplementar, marcada para o dia 26. E aí, nesse texto, ela alega que o parecer da Advocacia do Senado em acatar a ordem afrontaria entendimentos anteriores, dado em casos idênticos, porque até então o entendimento é que o procedimento só poderia iniciar a partir do trânsito em julgado da decisão judicial, ou seja, após os resultados de todos os recursos cabíveis. Olha, Não, a gente está ouvindo. É um erro de interpretação, a meu juízo, ou está trazendo todas as questões. Porque, veja, amigos, o Senado, pelo menos até onde eu entendo, o Senado não é um órgão revisor de uma decisão da Justiça. O Senado não é um órgão revisor de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral no que concerne a questão eleitoral. Não é revisor. Esse é um ponto que deve ser muito claro para todos nós. O segundo item, eu assisti, Lúcio, a entrevista da senadora Selma. Essa entrevista foi dada para uma emissora de rádio e aí ela foi republicada pelos sites. Ela alega que não teve, por exemplo, seus advogados não tiveram a defesa, não tiveram direito à defesa. Olha, eu acompanhei, eu li todas as 19 páginas do relatório e acompanhei a leitura do relatório aqui na Justiça Eleitoral de Mato Grosso e acompanhei a leitura do relatório e da votação no Tribunal Superior Eleitoral. A meu juízo, ficou muito clara, mas muito clara, a preservação e a garantia do direito de defesa da senadora Selma. Então não tem sentido essas argumentações. Ela tem o direito de recorrer? Tem, mas fora do cargo e não no cargo. Porque eu vou repetir aqui, até onde eu entendo, o Senado nunca foi um órgão revisor de uma decisão do Judiciário. E falando em senador aí, tem uma pergunta aqui que questiona o comportamento de um dos candidatos, aqui no WhatsApp. Bom dia, bancada da notícia. Aí tem lá, Nilson Leitão, é aquele que queria que o trabalhador rural trabalhasse em troca de comida? Aí o seguinte, aí por ocasião disso daqui teve uma pressão, né, muito grande, e aí o deputado federal, na época, Nilson Leitão, acabou retirando o projeto. E aí o que se comentava é que ele estava ali apresentando esse projeto, né, pelo fato de ter sido presidente da frente parlamentar da agropecuária, né, e que estava defendendo esses interesses e tal, mas o detalhe é que ele acabou retirando esse projeto. E me parece que não apresentou de novo. Né? Parece que não apresentou de novo, mas fez muito mal em ter apresentado a primeira vez, né? Que realmente foi um dos péssimos... Aliás, o Nilson Leitão faz uma trajetória bonita no parlamento, depois quando ele se entrega ao agronegócio, aí ele vira um péssimo deputado federal.
Aí ele vira um péssimo deputado federal porque trabalha exclusivamente para os grandões da política, esquecendo as suas ligações com os trabalhadores, né? Mas ele chegou a ser um grande deputado federal para o Mato Grosso. E depois, no último ano e meio do mandato, ele se prejudicou. Antero, por falar nos grandões da política, vamos aí ao seu destaque de hoje. Os grandões lá de Brasília, né? Meu destaque, mais uma vez, é o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma ótima oportunidade para que essas pessoas que estavam fazendo uma patifaria lá dentro do Congresso, tentando implantar o parlamentarismo branco, colocando 30 bi a mais no orçamento, para eles, parlamentares, direcionarem esse dinheiro. Isso não é bem visto pela população. Isso é realmente, como disse o general Heleno, chantagem. Mas é uma chantagem feita dentro da democracia. Eles aprovaram lá um requisito, porque assim, já está aprovado que a emenda particular é obrigado a pagar. Já está aprovado que a emenda de bancada é obrigado a pagar. Só que a emenda de bancada, 60% da emenda de bancada tem que ser direcionada para a educação e saúde dos estados. Então não é ruim que eles usem o orçamento da União para direcionar para a saúde e para a educação. Isso é bom. Fortalece o Sistema Único de Saúde e fortalece a política educacional. Aí eles introduziram mais um dispositivo, que é a emenda do relator da Comissão de Orçamento e também da comissão, o que daria em torno de 30 bilhões de reais, também teriam que ser obrigatoriamente acatadas pelo governo. É um direito do parlamentar fazer isso? Mas é extrapolar aquilo que estava na legislação. Isso não está na legislação. Era colocar um jabuti na legislação. O presidente Jair Bolsonaro fez inicialmente o certo, vetou. Ao invés, porque ele não tem nenhuma articulação política e não tem nenhuma paciência de conversar com ninguém. Ao invés de conversar com os parlamentares para derrubar o veto, de articular uma maioria para derrubar o veto e até de usar a sua força popular para pedir à população sair às ruas para derrubar o veto, ele fez dois movimentos. Na rede social, ele foi lá e tuitou, compartilhou, convocando ou ajudando a convocar, a convocação não era dele, ele compartilhou, ajudando a convocar um ato contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal, para o dia 15 de março. E aí é um ataque às instituições. Aí ele deu oportunidade a esses deputados que estavam errados de fazerem a defesa da democracia. Não, isso é um atentado, e é um atentado contra a democracia. O presidente está incorrendo em crime de responsabilidade. E está. Para cada analista brasileiro que você lê, para cada advogado que você lê, para cada cidadão que opina na imprensa nacional que você lê, inclusive dos que quase que diariamente defendem o presidente Bolsonaro, estão dizendo claramente que ele cometeu crime de responsabilidade. Isso dá à oposição o direito de pedir o impeachment dele, que eu acho que não passa. Mas pode pedir e, mais uma vez, tumultuar. Qual que é a repercussão disso? Hoje, está aqui a repercussão. Equipe econômica teme que tensão com o Congresso afete as reformas. Porque ontem manifestou o presidente da Câmara, o presidente do Senado não deu um pio. O Alcolumbre até agora está quietinho, né? Deve ter um rabão comprido, que está quieto. O Rodrigo Maia se manifestou, o presidente do Supremo demorou 24 horas para se manifestar, deve ter sido cobrado pelos colegas, e aí? Você não vai defender o Poder Judiciário? Até que ele deu uma nota. A OAB se manifestou, partidos políticos se manifestaram, todos dizendo o seguinte: o presidente não vai colocar em risco a democracia. E o presidente, ele age diversamente. Na rede social, ele não desmentiu uma vírgula do que ele falou. Aí ele usa a imprensa para dizer o seguinte: ilação é tentativa rasteira de tumultuar a República. Isso ele diz para a mídia tradicional.
lá na rede social, onde ele fala para os seus, ele mantém a sua opinião. Ele mantém a opinião e a convocação para o dia 15 de março. Então, assim, eu acho que não dá mais para aguentar esses arroubos do presidente Bolsonaro, que fica assim, vai e volta. Uma hora ele defende ditadura, outra hora ele fala que é democrático. Ele foi legitimamente eleito. Né? Então, não dá para ser assim. Tomara que se pacifiquem as relações entre executivo, legislativo, judiciário, que as instituições funcionem bem. Divergências, ótimo que existam. E uma última, sobre esse assunto aqui, registrar aqui a mensagem do Marcos. Na verdade, Bolsonaro está fazendo ao contrário do que foi tratado conosco, o povo. Ele não tem que aceitar chantagem de ninguém, diz não e pronto. E vem na mídia e conversa conosco, o povo, e esclarece que seja Senado ou Câmara de Deputados ou qualquer outro está pressionando ele e deixa o resto com a gente. É o Marcos lá de Várzea Grande. Do mesmo jeito que é preciso conter o presidente Bolsonaro, não dá mais para aguentar também os chantagistas, não é isso? Como disse o general Augusto Heleno, essa turma tem que ser enquadrada, tem que ser emparedada, pelo seguinte, porque eles estão lá para defender os interesses da nação, não ficar brigando por 10, 15, 20, 30 bilhões de reais. Eles têm que ser enquadrados e emparedados, sim, pela democracia. Exatamente. Nunca pela ditadura. Exatamente. Ditadura nunca mais. Chama o povo e aponta, ó, aqueles lá, como disse a senadora Selma Arruda, olha, aqueles lá são os malandros, né? Vamos colocar eles nos devidos lugares. E a notícia de frente desta quinta-feira termina aqui. Nós encerramos essa edição com as imagens lá da Avenida do CPA. Aí estão as imagens da Avenida do CPA. Neste momento aí, o trânsito já fluindo bastante aí nesse momento, às 7h14. Nós estaremos de volta amanhã. Até lá e um bom dia.